Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui retomando a gravação dos nossos episódios sobre as bem-aventuranças, sermão que Jesus começou ali, Mateus capítulo 5. Esse é o Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie. É uma alegria poder ter você participando conosco no episódio de hoje, onde nós vamos tratar da quinta bem-aventurança, em que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Então é sobre isso que nós vamos falar. E para tratar desse assunto, nós temos hoje aqui dois visitantes ilustres. Nós temos aqui o Luca, que é o nosso aluno aqui no Mackenzie, e também a professora Thaís Carne, professora nossa aqui do curso de Direito. Sejam bem-vindos, viu? E também o nosso reverendo Piacente, que você já conhece muito bem. Olá, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, agradeço também, uma felicidade estar aqui. E quase eu esqueci aqui do reverendo Piacente, ele está sempre com a gente, né? Sempre com a gente, quase todo episódio. É da casa. E o pessoal já conhece bem ele. Muito bem, então nós vamos tratar hoje, Luca, professora Thaís, reverendo Piacente, nós vamos tratar hoje dessa bem-aventurança, os misericordiosos. E nós queremos entender um pouquinho com vocês exatamente o que significa isso, né? Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho aí, Luca, você e depois a professora Thaís, quem é você para os nossos alunos, o nosso público aí, conhecer um pouquinho melhor de vocês aí? Bom, meu nome é Luca Ferola, como já foi apresentado aqui. Sou um estudante do 7º semestre da arquitetura, sou líder da ABU, Aliança Bíblica Universitária, aqui no Mackenzie, né? É uma coisa muito interessante, porque há poucos semestres atrás não tinham basicamente estudantes de arquitetura na ABU, e hoje em dia nós temos 2 líderes da ABU que são estudantes de arquitetura, né? Graças a Deus, a gente tem tido um movimento de vários estudantes, não só da arquitetura, mas de vários outros cursos que estão indo até a ABU, que é essa aliança bíblica de jovens que se reúnem para estudar a Bíblia, com esse interesse justamente de estudar a Bíblia, de se aproximar de Deus. Então, fui aqui convidado hoje para participar do programa e estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Então, você é 7º semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo. Sim, quase encerrando já. Quase encerrando, gente. Ainda bem que deu tempo de você vir aqui no nosso programa. Então, o Luca é nosso aluno aqui no Mackenzie e é uma alegria, Luca, para a gente poder receber você aqui. Professora Thaís. Tudo bem com vocês? Uma alegria Ótimo. muito grande estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, reverendo. Muito bom estar com o reverendo Piacente também. Sou da Faculdade de Direito, eu ministro aulas de Direito Empresarial para o pessoal do 5º semestre e para 9º, 10º também. Então, é muito bom também poder dividir isso e ver que nós temos esses alunos como o Luca, empenhados em falar sobre Deus, estudar a Bíblia. Isso me deixa muito feliz. Muito obrigada. Que legal. Reverendo Piacente já é conhecido, mas faz aí uma breve apresentação. José Carlos Piacente Júnior, capelão universitário. Estamos aqui para servir. Também tenho as minhas aulas no Direito, de Introdução à Cosmovisão, no campo da Ética e Cidadania. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Isso. Reverendo Piacente, além de ser capelão aqui no Mackenzie, ele também é professor e dá aula de cosmovisão. Introdução à Cosmovisão. Lá no curso de Direito também. Que coisa boa. Muito bem. Você que está aí nos acompanhando e nos assistindo, você pode copiar aí, usar a câmera do seu celular e copiar aqui o QR Code que está aparecendo aí embaixo na sua tela e enviar para os seus familiares, amigos, seus conhecidos, para que eles possam também assistir esse episódio, curtirem e aprenderem um pouco a respeito do tema de hoje. E você também pode nos seguir nas redes sociais da Capelania, tá bom? Bom, o nosso tema hoje, então, Felizes os Misericordiosos. E eu queria entender primeiro o que significa ser misericordioso. Gostaria de começar ali com a professora Thaís. Aí, pronto. Bem, eu creio que a misericórdia, ela é um sentimento de compaixão. Eu me solidarizo com aquela dor, eu enxergo aquela dor de quem está ali ao meu lado, ou às vezes pode não estar tão perto, mas eu entendo aquela dor, percebo aquela dor e passa para uma ação também. Então, além de ter aquela percepção de que há um sofrimento, nós fazemos algo em relação a isso. Nós tomamos alguma ação
para conseguir acolher, confortar, diminuir a dor, Sim. algo nesse sentido. Para mim, a misericórdia ali passa por esse caminho de, além do sentimento, além da percepção, agirmos. Isso é interessante, né, Reverendo Piacente? Com Porque certeza. não é só sentir algo em relação a alguém que está num estado de necessidade. Sim, mas né? é fazer alguma coisa. É fazer algo. É tomar uma atitude. Eu creio que a misericórdia tem um papel muito didático na nossa vida, porque a misericórdia sempre é um olhar para o outro. Eu peço também misericórdia. E o que eu estou pedindo é que a pessoa olhe para mim nesta hora, na minha real necessidade. Então, claro que tem uma ação por trás. E essa ação, certamente, é o que a sociedade precisa aprender. Misericórdia é o que a sociedade precisa aprender. E essa tem sido também a percepção que nós temos a partir da leitura do texto de Jesus. Nós percebemos que Jesus, naquele momento, ele deixa claro que quem oferece misericórdia também recebe. Então, você precisa aprender a olhar para o outro com compaixão, empatia, como a professora diz, mas é aprender a olhar para a pessoa com o real interesse de ajudá-la. Uhum. E, Luca, como é que nós podemos diferenciar a pessoa que é misericordiosa de uma pessoa que sente pena do outro? Porque isso é muito comum. É a gente vê na verdade. sociedade com tanta luta, sofrimento, dor que a gente vê na nossa sociedade. É muito comum alguém olhar e falar assim, ai, que pena, né? E sentir dó do outro. Como é que é possível diferenciar isso? Bom, eu acho que isso entra num ponto muito interessante que eu até ia levantar, que foi dito aqui pelo reverendo, sobre a questão de qual que vai ser nosso exemplo sobre o que é misericórdia, né? Porque cada um tem uma ideia, então alguns acham que é essa pena, que é essa disposição interna do coração, de ai que dó, ai coitadinho, e a gente ter essa misericórdia, isso seria muito mais a pena, e como foi trazido aqui pela Thaís, a misericórdia ela é muito mais ativa, né? E até voltando a esse ponto do que é a misericórdia, entendendo o que é a misericórdia, a gente automaticamente vai diferenciar isso da pena. E como que a gente entende o que é a misericórdia? Justamente indo para esse exemplo que foi trazido aqui, o nosso exemplo que é Cristo. Quando nós olhamos para o que Cristo fez, quando nós olhamos para o que Deus faz por nós, nós conseguimos entender misericórdia de uma forma muito melhor do que a gente entenderia se a gente ficasse lendo livros sobre misericórdia. É uma história prática. E a gente, na vida, a gente aprende muito mais com essas histórias práticas, com essas demonstrações práticas, do que com alguma teoria, né? Então, eu acho que quem exemplifica bem essa diferença entre misericórdia e pena é o nosso Senhor Jesus. Por quê? É uma ação. Ele não somente tem essa compaixão por nós, esse amor por nós, mas ele vem até nós. Ele se humilha e nós, quando temos essa atitude de misericórdia, nós também passamos por uma humilhação. Nós saímos do nosso estado em que nós estamos e nós nos colocamos para ajudar alguém, nos colocamos para trazer conforto para alguém, nos colocamos para trazer, de fato, misericórdia, para trazer, no caso de Cristo, a salvação para todos nós, que é a maior misericórdia que nós podemos alcançar. Sim, então, claro. eu acho que o que diferencia, principalmente, é essa questão do caráter prático. Não é somente esse sentimento que nós também temos, nós também é a base, né, dessa ação que nós temos, mas esse sentimento partir para uma ação misericordiosa. Essa é a diferença entre a simples pena, entre esse simples sentimento que nós temos para, de fato, uma ação, de fato, uma misericórdia. Interessante. Interessante o que o Luca está colocando aí, e ele disse que quando você olha para você mesmo como alguém, e você mencionou isso, Piacente, também, alguém que é objeto da misericórdia de Deus e de alguma maneira vai impulsionar você também a agir, né? Com certeza. Com misericórdia para com o outro. Não há dúvida nenhuma. Agora, a gente precisa trabalhar esse tema com bastante cuidado e empolgação, porque ele é importante. A misericórdia também é aquele momento que você olha para a pessoa e você diz assim, não, peraí, ela merece? Não, essa pergunta não encaixa. Entendeu? Sim. Ela merece? Ela fez coisas erradas? Ela está sofrendo porque é uma consequência dos seus atos? Não, a misericórdia é aquele momento que você suspende essas perguntas e diz assim, a pessoa precisa de ajuda. Eu vou ajudar. Foi o que Deus fez conosco. Ele Sem olhou para julgar. nós, né, doutora Thaís? Sem julgar. Super pecadores, né? Quando eu estou dizendo super pecadores, não estou brincando, não. O nosso pecado é terrível, é assustador, é uma depravação total. E ele disse, vou ajudar.
Depois vem as outras coisas, claro, ele trabalha conosco, ele nos ensina, mas a misericórdia é isso. A pessoa precisa de socorro imediato. O que eu tenho que fazer? Ajudar. Não é isso, doutora? Sim, é verdade. Uma coisa que a gente percebe muito é que se passa por esse primeiro crivo de julgar, você já não está sendo misericordioso. Não está sendo. Não está sendo. Porque se a gente segue a palavra e observa o que ela diz, sejam misericordiosos como eu sou convosco. Exatamente. Então, é praticamente um pré-requisito. Então, você vai ser misericordioso com o seu próximo, com aqueles que estão ao seu redor, e aí você vai receber a misericórdia de Deus, mas não porque você teve esse ato. Você não merece isso. Exato. É algo maior, é algo maior. que vem do amor mesmo de Deus por nós. E do momento, se Deus não julga, quem somos nós para fazermos isso, né? E falar, não, esse eu vou ajudar, porque olha, ele foi atropelado porque estava indo para a igreja. Ok. Ah, não, esse daqui ele estava voltando do bar. E aí ele foi atropelado. Mereceu. Exato. Mereceu. Então, a seleção dos que Exato. nós queremos oferecer misericórdia. Misericórdia é uma coisa muito importante de ser praticada, porque é justamente... não vou dizer que é exatamente o contrário, mas a sua proposta é outra. sim. A origem da misericórdia é você falar assim, não, a pessoa precisa. Então, quando um aluno chega e diz assim, professor, tem misericórdia de mim, ele está dizendo assim, ó, eu sei que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer, mas o senhor pode ter Considerar. misericórdia, ou Considerar. seja, considerar, né? Acolher. E aluno faz muito isso, né, Luca? Sim. Diz a verdade aí, hein? E aí o professor não dá aquele ponto que você está precisando e ele não foi misericordioso? Eu acho que, assim, isso é uma coisa também que a gente vê como Deus, ele não somente ele é nosso exemplo do que é misericórdia, né? Então, assim, quando a gente quer entender o que é misericórdia, a gente não deve ir para o que o mundo diz que é misericórdia, né? Verdade. A gente não deve ir para aquilo que o dicionário diz, aquilo que o TikTok diz, o que o Instagram diz. A gente tem que ver o que Deus faz. Deus é misericordioso e ele age. E, além disso, Deus não somente é o nosso exemplo da misericórdia, como também ele é aquele que estabelece quais são as características dessa misericórdia. Então, a misericórdia, por exemplo, de um professor que ele vai dar nota a mais para o aluno que não estudou, isso não é misericórdia. Isso não é na estabelecida na Ele pode Bíblia, até né? pedir, né, Luca? Sim, pode até pedir, pode até tentar, né? Não, ele já tem, né? Não, ele já tem. Pode até pedir. Mas essa não é esse não é o caráter da misericórdia, né? A gente muitas vezes confunde ser misericordioso com você fazer tudo que a pessoa quer, você uma bondade extrema que ela não tem nenhum peso, que ela não tem nenhum, de fato, nada que ela vai ser negativo em relação à pessoa. Negativo eu trago aqui no ponto em que Deus é negativo, Deus age de forma negativa às nossas vontades, negativo na nossa perspectiva, é claro, né? Mas, por exemplo, muitas vezes ser misericordioso é você trazer algo para a pessoa que vai inicialmente machucar a pessoa. O próprio evangelho, ele faz isso conosco. Entendi. A nossa principal forma, na minha posição, na minha opinião, de trazer misericórdia para alguém, é justamente nós anunciarmos o evangelho. Porque a misericórdia justamente não é a gente chegar a alguém que está precisando de algo e trazer aquilo que a pessoa precisa, trazer aquilo que a pessoa está necessitando, aquilo que foi citado, alguém que está, por exemplo, Verdade. com frio, com fome. E o que as pessoas precisam mais do que o evangelho? Só que o evangelho, muitas vezes, ele vai machucar. Quando a gente recebe, a gente primeiro é uma porrada, primeiro é uma paulada. A gente recebe assim, você é um pecador Reconhecer miserável. que é pecador. Exatamente. É doloroso. É doloroso. E o seu destino é o inferno. Então, primeiro, não é? E as pessoas acham que isso não é misericordioso. As pessoas acham, não, a gente não pode falar dessa maneira. A gente tem que ser tolerante, a gente tem que falar de um jeito que vai agradar as pessoas. Não, de forma alguma. A Bíblia, quando ela estabelece a misericórdia, ela estabelece a misericórdia de Deus, que é essa misericórdia de Jesus Cristo. Que ele senta com pecadores, ele senta com pessoas, os piores pecadores da época dele, e ele traz para si, e ele não faz essa acepção de pessoas, ele não faz esse julgamento, esse aqui não, porque todos nós não merecemos. Claro. Mas a partir do momento em que ele traz para si, ele anuncia a verdade e ele anuncia toda a verdade. Ele não deixa de fora nenhum ponto do evangelho, mesmo aquele ponto que machuca. Entendi. Então, como
como cristãos, a gente tem que fazer a misericórdia da mesma forma que Cristo praticou a misericórdia. Por que algumas pessoas têm dificuldade de aplicar a misericórdia? A gente está entendendo aqui que a misericórdia você oferece a alguém que não merece. Por isso a misericórdia. Não há dúvida. Ela não precisa merecer. Então o argumento, eu não vou ajudar essa pessoa porque ela não merece. Esse ponto não vale. Isso não vale mais, Não. né? Então, nós estamos lidando com alguém que é carente e que mesmo não merecendo, ela é objeto da nossa ajuda, da nossa misericórdia. Sim, claro. Agora, por que tantas pessoas têm dificuldade de ser misericordioso? Por que muitas pessoas hoje não são misericordiosas? Qual é a dificuldade para isso? Eu acho que tem 2 pontos que, na minha visão, eles são bastante norteadores. O primeiro é a questão do julgamento. Sim, claro. Então, infelizmente, acontece esse julgamento, esse primeiro momento de pensar de maneira condicionada a misericórdia. Com Então, não certeza. é misericórdia. Não é? Mas aquela pessoa, dentro da sua humanidade, acha que pode selecionar quem merece e quem não merece ser acolhido. Sim. E um segundo momento, que eu acho que é até mais sério, é a falta de percepção do outro. Sim, Eu com percebo certeza. atualmente, e assim, não é propriamente uma crítica, é uma constatação. Principalmente na cidade onde vivemos, nós temos uma necessidade muito grande de empenhar várias funções, desempenhar várias funções, assumimos várias obrigações e às vezes ficamos muito ensimesmados. Com certeza. Cuidamos de quem? Daqueles que nos são muito próximos e caros, nossa família. Então, cuida de filho, cuida de marido, cuida de mãe, pai. Aquele círculo pequeno que está, você se dedica muito a eles e, às vezes, você não tem ou o tempo ou o cuidado de olhar ao seu redor. E eu acho que essa percepção é algo muito importante. O reverendo sabe, eu também sou psicóloga, e o que eu percebo? Às vezes, um excelente aluno, que tem um desempenho maravilhoso, um excelente profissional, que é bastante dedicado, ele carrega ali uma dor que ele não transpassa isso nem para o meio acadêmico e nem para o meio profissional. Por N mil razões, para não ser julgado, para não passar uma imagem de fragilidade, enfim. Mas ali está a dor. E às vezes a gente deixar um campo aberto para recepcionar isso, para poder falar sobre isso, para a pessoa se sentir à vontade, é algo que nós deveríamos fazer até para esse exercício da compaixão, deixar vir a dor, deixar ela fluir, porque nem sempre fica tão evidente. Então, eu creio que essa coisa de ficar muito a focado. dificuldade, você mencionou 2 dificuldades aí. Por que nós não somos, muitos não são misericordiosos? Você mencionou 2 aí. Primeiro, é esse julgamento que nós fazemos e que a gente cria esse critério de que, olha, a pessoa não merece. Podem, Alguns podem. Seleção prévia. Seleção prévia. E o segundo que você mencionou aí é essa falta de percepção. Eu olho muito para mim mesmo, para quem está muito próximo de mim, para a família, para quem eu amo, e o outro que se vire. Então, eu tenho dificuldade nisso. Tem alguma outra dificuldade que a gente consiga perceber? Então, olhando para o próprio texto, você percebe que Jesus está deixando claro que quem é misericordioso também recebe misericórdia. Às vezes as pessoas elas se esquecem de que existe uma visão que nós encontramos na Escritura. A Escritura nos fala sobre isso, sobre que às vezes é chamado de lei da semeadura ou a lei da ação e reação. E é claro que se você quer experimentar misericórdia, você tem que dar também. O texto é muito claro a respeito disso. Seja misericordioso. Feliz é o que é misericordioso, porque ele também vai alcançar. A gente tem que lembrar no nosso cotidiano que eu também preciso de misericórdia. Que eu dou e recebo. Essa humildade, não é uma troca, mas é além disso. É uma compreensão de que Deus me mandou fazer. Ele ordenou. Então, vamos incluir. Por que a pessoa muitas vezes não é misericordiosa? Porque falta obediência. A obediência é um mandamento de Deus. É uma bem-aventurança que nos traz felicidade? Sim. Deus, ele faz coisas que a gente não compreende. Ele nos recompensa de uma coisa que ele mesmo nos deu. Ele já nos deu.
eu não é meu, eu tenho misericórdia porque Deus me deu, mas ele me recompensa por uma coisa que ele mesmo me deu. Então isso para nós é extraordinário. Então eu não faço uma troca, não é uma barganha, mas é claro que eu tenho que pensar na minha ação de ser misericordioso, porque um dia eu vou precisar também. Porque eu tenho que imitar Deus no que ele pede e tenho que fazer isso com obediência. Isso, dificuldade com a obediência. As pessoas não querem Sim, obedecer. dificuldade com obediência. Mas é o que como eu Amanda... diferencio um pouco isso do egoísmo? Aí o Luca que vai responder. Como é que eu diferencio, Luca, então, um pouco isso do egoísmo? Porque a pessoa egoísta, ela não é misericordiosa. Mas o outro não pode falar, peraí, eu vou também ganhar misericórdia, então deixa eu ser misericordioso. Tem uma segunda intenção. Claro, Isso, pode acontecer. É possível? Pode acontecer Olha, isso, não? eu tenho certeza absoluta que sim, porque quando a gente olha para as escrituras, a gente tem um princípio muito estabelecido, né? Que é o da depravação total. E, além disso, nós temos essa ideia que aparece em Isaías, se eu não me engano, está em Isaías, que fala que as nossas melhores obras para Deus, sem Isaías, né? Elas são como trapo de imundícia para Deus. Aquilo que nós fazemos sem estarmos em Cristo, para Deus não serve. Para Deus não é uma coisa que agrada a Ele. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê muitas pessoas misericordiosas, aos nossos olhos, sem Cristo. A gente olha para pessoas que são totalmente perdidas, que estão em religiões totalmente falsas. A gente vê pessoas que são muito mais misericordiosas aos nossos olhos do que muitas vezes nós que somos cristãos. A gente olha para aquelas coisas exemplares que centros espíritas desenvolvem, trabalhos com moradores de rua, trabalhos em dar comida, dar abrigo. Isso é agradável para Deus? Não, isso não é agradável para Deus. Qual que é a nossa diferença? Por que a misericórdia que nós temos para o nosso próximo, qual que é a diferença dela? Por que ela é agradável a Deus? Porque ela não é feita justamente para você conquistar a salvação, para você conquistar alguma coisa. Ela é feita, em primeiro lugar, por quem Cristo é. Pelo que Cristo já fez por nós. Tendo Cristo nos dado misericórdia, agora nós somos misericordiosos com os outros. E indo além disso... uma coisa que eu acho também importante e que eu colocaria como centro de como, se existe essa misericórdia que não agrada a Deus, essa falsa misericórdia, essa dificuldade que nós temos em sermos misericordiosos, eu acho que o antídoto disso é irmos para o Evangelho. Se nós não formos para o Evangelho, não conhecermos as verdades do Evangelho, nós não vamos conseguir ser misericordiosos de fato. É impossível nós termos uma misericórdia verdadeira sem termos em nosso coração o evangelho verdadeiro. Entendi. Se nós não tivermos, de fato, o evangelho como está nas escrituras, nós não vamos conseguir agir de forma misericordiosa. Rapaz, eu tô achando que ele está estudando só teologia, não tá firme. Mas o que ele está falando é muito importante. É o que a escritura chama de tentar encontrar a graça, a salvação pelas obras. Sim. Para entender de maneira muito simplificada, mas não simplista, é que às vezes essa troca é uma troca por obras. Então eu vou ser misericordioso para ganhar alguma coisa lá na frente. Isso não é um ato de obediência a Deus. Não é. A motivação é equivocada. Uma motivação equivocada. Daí ele comentou, existem várias religiões, nós respeitamos todas. Uma coisa que o Mackenzie tem aqui, e a gente está num ambiente que a gente tem que sempre lembrar disso, é que a gente respeita, a gente tem o nosso zelo e cuidado em tudo que nós fazemos e falamos. O Mackenzie sempre se preocupa com isso. Proselitismo não é a nossa intenção. O nosso objetivo é cuidar e educar do ser humano. Mas é fato também que a gente não pode deixar de alertar as pessoas de que, às vezes, quando você está caminhando nessa direção das segundas intenções da salvação por obras, onde isso vai terminar? A gente respeita todos, mas a gente tem uma convicção. A gente tem a nossa convicção. E fazer perguntas é uma das coisas que faz a vida ter sentido. Então eu tenho que fazer essa pergunta. Peraí, mas a sua misericórdia, ela é um ato de obras com uma intenção ainda egoísta? Você está pensando em conquistar o favor de Deus? Você tem que reavaliar isso. Misericórdia não é assim, é como o Luca falou. Primeiro Deus faz a obra, e então eu distribuo misericórdia sempre debaixo do que Deus fez primeiro. Sempre isso. Não é verdade, doutora? E eu acho uma coisa importante também, para a gente conseguir fazer esse exercício da misericórdia, é ter carinho pelas pessoas, é ter aquele amor ágape, porque está em volta. Aconteceu uma coisa interessante comigo na universidade. Como eu falei, eu ministro aulas no meio do curso e no final do curso. E no final, agora, do semestre, veio uma aluna
concluinte, que me trouxe uns docinhos muito gostosos. Falei, poxa, obrigada, tal. Professora, porque quando eu tive aulas com você lá no 5º semestre, eu tive uma perda e a senhora me acolheu muito. E aquilo me marcou. Isso, né? E aí a gente fica pensando, veja, eu não me lembrava disso. Nós temos muitos alunos, infelizmente muitos com sofrimento. Sofrimento às vezes mental, às vezes físico, às vezes de outra natureza, enfim. E eu tenho certeza que do jeito que a gente corre nessa vida, eu devo ter parado não mais que 5 minutos para falar com essa aluna. E isso foi o suficiente para ela naquele momento para se sentir melhor ou com uma dor amenizada. Então, veja, às vezes é tão pouco que a gente faz. Mas para ela foi muito Mas para a importante. pessoa é É. importante. Então, sem querer fazer as coisas pelas obras, Sim. por elas mesmas, Uhum. mas para a gente poder ter isso. E isso traz para a gente, além da misericórdia de Deus, traz para nós uma sensação muito boa. Porque ao ouvir aquilo, eu fiquei tão feliz. Sabe? Aqueceu meu coração. Que legal. Agora, que dica vocês dão, ou que conselhos vocês dão para professores, para alunos, para os nossos alunos que estão aí nos acompanhando, para os nossos professores que nos acompanham e demais funcionários aqui da instituição, como que eles podem, no dia a dia, dentro da universidade, dentro da nossa instituição, eles podem exercer a misericórdia? Algum exemplo prático, alguma dica que vocês podem dar? Porque nós temos aí muitos professores que estão nos ouvindo, muitos alunos que estão nos ouvindo, funcionários. Então, que dicas vocês podem dar para eles serem misericordiosos no dia a dia na instituição? Eu acho que a primeira coisa é olhe para quem está ao seu redor. Olhe. Você vai notar. Nós que somos professores, a gente entra numa classe e depois de meia hora a gente percebe muita coisa, não é verdade, sim. reverendo? A gente percebe aquele que está com dor, aquele que não está, aquele que está prostrado por algum motivo. Olhe, converse com essas pessoas. Pergunte, você está bem? De coração, não aquele tudo bem retórico. Eu acho que esse é um primeiro passo. E daí, a partir dele, Dar atenção. dar atenção. Ter um olhar Claro. diferenciado, porque pode ser que Começa alguém assim. esteja sofrendo ali. Provavelmente. Legal. Luca, alguma dica? Bom, dentro desse ponto, assim, né, ainda de olhar, a gente escutar a pessoa de fato, então, a gente entender o que a pessoa está passando e a gente realmente se colocar à disposição, né? Exato. Aquilo que Cristo fez por nós, né? Ele saiu da posição em que ele estava, que era uma posição de Deus, né? Ele continua sendo Deus, claro, mas ele se humilha e ele vem até nós e ele vem para nós assim, junto da nossa pequenez, junto dessa nossa limitação, né? Então, a gente se colocar de fato numa posição que muitas vezes a gente vai ter que nos sacrificar. Muitas vezes a gente vai ter que perder tempo estando em oração com uma pessoa, a gente vai ter, não é perder tempo, mas o que a gente poderia estar buscando nossos próprios interesses, a gente deixar um pouco de lado e falar, eu vou pagar um café para essa pessoa, para ouvir o que ela está sentindo, para ouvir o que ela está passando. Eu vou visitar a pessoa que está doente. Isso a gente tem muito na ABU, de pessoas que mandam pedidos de oração. E quantas vezes a gente não sobra um tempo na semana que a gente poderia estar indo visitar as pessoas que estão doentes, que estão nos hospitais, que têm parentes que estão doentes, que estão nos hospitais, né? Então, a gente, de fato, se colocar nessa posição de abrir mão de alguma coisa nossa para doar a outra pessoa. E eu acho que, principalmente, o que eu diria para os professores, para os alunos, para os funcionários do Mackenzie, é que, mesmo que nós não tenhamos nada para oferecer, mesmo que nós sejamos as pessoas mais pobres deste mundo, mesmo que a gente não tenha nada de que a gente possa oferecer humanamente falando, nós temos o maior tesouro de todos. Nós sempre estamos nessa posição de alguém que tem algo para oferecer, algo para dar. Nós temos o Evangelho, nós temos a verdade que não vai simplesmente alimentar aquele que está faminto no momento, que não vai apenas vestir aquele que está sem vestes no momento. Claro, nós devemos fazer isso, claro. Se uma coisa for feita sem a outra, vira hipocrisia. Mas nós temos aquilo que vai alimentar a pessoa pela eternidade. Verdade. Aquilo que vai dar a vida eterna para a pessoa. Se você
não puder ajudar com nada, mas puder falar do evangelho, e falar do evangelho em sua completude, não aquelas coisas que as pessoas já vai ouvir no dia a dia, aquele, Jesus te ama e tem um plano especial para sua vida. Esse não é o evangelho que a pessoa precisa ouvir. Isso as pessoas escutam na televisão, elas escutam em todos os lugares, mas aqui nesse ambiente que nós estamos, aqui no Mackenzie, muitas vezes é a única oportunidade que muitas pessoas vão ter de ouvir o evangelho verdadeiro em toda a vida dessa pessoa. Você está levando esperança, né? Exatamente. Agora o Luca mencionou aqui o fato da ABU. Então, Luca, tem muitos alunos que estão nesse momento nos ouvindo e que podem estar se perguntando agora, ABU, o que é isso, né? E qual é a função da ABU, em que a ABU pode ajudar aquele aluno que está triste, abatido, enfrentando um perrengue em casa, está enfrentando uma solidão, angustiado, deprimido, e está aqui no Mackenzie estudando, indo e vindo. A ABU pode ajudar? Em que sentido? Então, eu diria que não só pode, mas a ABU é um dos grandes instrumentos de misericórdia que nós temos aqui no Mackenzie, né? A ABU ABU significa Aliança Bíblica Universitária. Aliança Bíblica Universitária, que é um grupo de estudos dos alunos. É um grupo de estudantes. Nós nos reunimos na capela todas as terças e sextas-feiras, meio-dia e 5h45. Então a gente tem nesses dois horários, tanto para os estudantes da manhã, quando eles estão saindo, eles conseguem dar uma passadinha lá na capela, né? Quanto os estudantes que estudam à tarde e à noite, antes da aula, os da noite conseguirem ir também. Então o horário das 5h45. E é um grupo em que somos, de fato, os estudantes que nós passamos pelas mesmas coisas que todos os outros. Precisa fazer inscrição? Desculpa. Não, precisa fazer inscrição, não? Só aparecer só lá. Chegar. Só chegar. Só colar lá. Só colar. E somos estudantes como todos os outros que passamos pelos mesmos problemas. A gente entende essa correria de final de semestre, esses trabalhos, as notas que a gente queria que viessem um pouco mais altas e não vêm. E nessa época do ano você chora mais, Nessa época... Então, e é bom... Choram ora com mais fervor. E é bom que na BU a gente tem um espaço para chorar todo mundo junto, né? E é um espaço que a gente tem esse apoio mútuo. Então, pessoas que estão passando por problemas, por necessidades, elas vão encontrar na BU um ambiente de outras pessoas que também passam por problemas, que também vão precisar ser apoiadas e também estão dispostas a apoiar outras pessoas. E como eu disse, principalmente, um instrumento de misericórdia como sendo uma fonte de pregação do evangelho. E esse é o nosso principal motivo na BU. Nós estamos lá para pregar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas, de fato, elas encontrem aquilo que elas precisam. Se elas estão cansadas, se elas estão sobrecarregadas, se elas estão com problemas na família, se elas estão com problemas na vida, a vida, ela é doída. A vida, no mundo nós teremos aflições, como o próprio Cristo disse. E o único que pode trazer um conforto, o único que pode trazer, de fato, uma alegria eterna, que ela vai além das circunstâncias que são muitas vezes ruins, é Cristo. E é esse Cristo que nós estamos trazendo. Esses alunos dão uma alegria pra gente, não dão? Olha isso, que coisa boa. Sem dúvida. E a gente encontra, professora Thaís e professor Piacente, nós encontramos dentro do Mackenzie muitos alunos, e você mencionou um pouco isso, né? Muitos alunos que estão aí pelos cantos, embora tenham uma boa casa, têm dinheiro, tenham um bom trabalho, mas estão angustiados, né? Sim. Deprimidos, ansiosos, porque não é uma questão material muitas vezes. É uma questão mesmo ligada a se sentir acolhido, se sentir amado, sentir que alguém se importa. E é como eu disse, não precisa mover uma montanha por essa pessoa muitas vezes. Ela perceber que alguém ali olhou para aquela situação e se preocupou e quis acolher. Eu lembro de uma pregação que o reverendo Judásio fez de um bebê que estava chorando, e aí a mãe preocupada, mas já dei o mamar, já troquei, já dei banho, né? E aí veio a avó com muito carinho e só colocou o nenê sobre o colo e ele parou. Ele só precisava daquilo. Então, às vezes, não tem nenhuma relação com questão material. Tem relação com aquele sentimento de acolhimento, do aconchego. E são dois extremos que muitas vezes a gente não olha, né? Às vezes a gente não olha aquele que está passando necessidade, aquele que ele é muito pobre, que ele está na rua, a gente ignora, e muitas vezes aquelas pessoas que têm tudo, a gente acha que ele não precisa de nada. Não precisa, tá tudo bem. E muitas vezes o vazio interno é muito maior do que... A gente está caminhando para o final, olha o programa como é que voou. Rápido, Verdade. né?
Muito gostoso. Rápido, né? Nossa, muito rápido, muito rápido. E eu queria que vocês deixassem assim uma palavra final para aqueles que estão nos ouvindo. Pensa aí numa palavra final. Eu gostaria de deixar isso aqui para você, tá bom? Talvez a pessoa esteja lá do outro lado dizendo assim, olha, eu gostaria de ser mais misericordioso. O que eu tenho que fazer? Então, pense aí, qual é a resposta que você dá para essa pessoa? E aí, você que agora está aí nos acompanhando, eu queria fazer um convite para você, dizendo que a Capelania do Mackenzie está sempre à sua disposição. Nós estamos aqui dentro do nosso campus, ali no prédio 50, e você pode chegar lá no prédio 50, procurar qualquer um dos capelães ou qualquer auxiliar de capelania, porque nós estamos ali para acolher você, receber você e ajudar você, orar com você, ler a palavra com você e trazer aí consolo, orientação. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Então, conte com a Capelania do Mackenzie para isso, viu? Bom, vamos ouvir aqui a última palavra, uma orientação, uma palavra final aí de cada um dos nossos queridos participantes aqui do nosso podcast de hoje. Luca, começamos contigo. Bom, eu diria para vocês que já encontraram a misericórdia de Cristo, que vocês de fato também levem essa misericórdia para as outras pessoas, que vocês escutem aqueles que precisam, que vocês tenham esses olhos, olhem para aqueles que as pessoas não olham. A gente sabe aqueles que são deixados de lado, aqueles que são rejeitados, aqueles que nunca fazem parte do grupo, aqueles que não são ouvidos. Olhem para essas pessoas e levem misericórdia, levem aquilo que essas pessoas precisam, ouçam essas pessoas, tenham compaixão dessas pessoas e levem Cristo até essas pessoas. E o que eu digo para aqueles que precisam dessa misericórdia, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por problemas, aqueles que olham para a vida e não veem uma saída, aqueles que olham para a vida e veem só problemas e mais problemas e mais problemas, olhe para Cristo. Cristo é o que você precisa. Cristo é Deus que se fez homem e morreu no seu lugar. Morreu numa cruz para levar sobre ele mesmo todos os nossos pecados, toda a pena de nosso pecado. O castigo que estava sobre nós ele levou e agora ele nos promete uma vida eterna. O que nós precisamos é Cristo. Levem Cristo para as pessoas e que de fato essa seja o motivo da nossa vida, o motivo da nossa misericórdia. Muito bem. Qualquer um dos nossos alunos querendo ir na BU, basta ir nesses horários que você falou. Repita aí. Na capela, toda terça e sexta-feira, 12h e 5h45. Pronto. Fácil, né? Na capela, sempre na capela, de segunda e sexta. De terça e sexta. Terça e sexta, né? Terça e sexta. 12h na terça. 12h na terça. Eu tenho os dois horários nos dois dias. Então, toda terça, 12h e 5h45. Pronto. E sexta-feira, 12h e 5h45. Isso. Nós esperamos você lá. O Luca está esperando você lá. Professora Thaís. Eu só tenho a dizer que Deus te ama, Deus cuida de você, Deus se importa com você. Então, use esse exemplo e faça o mesmo por quem está ao seu redor. Cuide de quem está ao seu redor. Tenha esse olhar. Dedique um pouco do seu tempo para essas pessoas. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para elas. Muito bem. Bom. Professor Piacente. Muito bem, foi um prazer passar esse tempo com vocês. De maneira prática, você que está nos acompanhando, já ficou claro que misericórdia não exclui justiça, mas se você quer de maneira prática viver a misericórdia, aprenda a lidar com o erro dos outros. As pessoas vão cometer erros e às vezes tudo que a gente pode e deve oferecer para elas é misericórdia. Muito bem. Gente, obrigado, viu? Prazer estar aqui Obrigada, com vocês. um prazer. Obrigado, Luca, por ter aceito o Eu nosso que agradeço o convite. convite. Professora Thaís tem sido uma grande parceira aí da instituição e da confessionalidade do Mackenzie. E Reverendo Amém. Piacente, Foi um obrigado, prazer, viu? obrigado. Deus abençoe a todos vocês e uma boa semana, bom dia. E esse é o Pode Crer, o podcast da Capelania do Mackenzie.